Muito bem, a aula de hoje é sobre os estados ou monarquias nacionais. A primeira coisa a fazer é posicionar você no tempo. O surgimento das monarquias ou estados nacionais está no mesmo contexto do renascimento urbano e comercial, ou seja, na passagem da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, entre o século X, XV e em diante. O renascimento urbano e comercial coincide com o surgimento da burguesia. As monarquias nacionais irão adotar como sistema econômico chamado pré-capitalismo ou mercantilismo. Traduzindo em termos bem simples para você, monarquia nacional substituirá os reinos feudais da Alta Idade Média, assim como o pré-capitalismo substituirá o feudalismo da Alta Idade Média. As monarquias nacionais adotarão o mercantilismo ou pré-capitalismo como sistema econômico. Item número 2. O que é uma monarquia ou um Estado nacional? Fácil de entender. Pensa numa área geográfica, numa delimitação geográfica e seu país. Dentro dessa delimitação geográfica, desse espaço geográfico, mora a nação, mora o povo que se reconhece por elementos históricos comuns, tem um patrimônio cultural comum. Território, país, quem mora lá dentro, nação, e este país e essa nação são regidos por um conjunto de leis chamado Estado. Os governantes, as constituições, os parlamentos, as regras, as moedas, a língua oficial, tudo isso compõe a monarquia, o Estado Nacional. Lembre-se, na Alta Idade Média o que havia eram reinos feudais, ou seja, não havia unidade nem mesmo dentro do próprio reino. Cada feudo criava seu próprio sistema de pesos e medidas. Não havia nem sequer uma língua única ou um sistema judiciário único. A monarquia nacional ou o Estado Nacional vai trazer exatamente isso. Esta região é o meu país, quem mora lá dentro obedece às leis desse Estado. Isso é uma monarquia ou Estado Nacional. Muito bem. Como surgem as monarquias ou estados nacionais? Surgem da congregação, da soma de interesses entre o rei feudal, a burguesia nascida na Baixa Idade Média e a velha nobreza feudal. Cada um tinha um interesse para contribuir, para concordar com a formação do Estado Nacional. O rei feudal era um rei de direito, ele era realmente rei daquele reino bárbaro feudal, mas ele não era rei de fato. Cada vez que um rei feudal queria ir para a guerra, ele tinha que ceder terras para receber apoios. Ou seja, ele não era um rei de fato, apenas um rei de direito. O que esse rei feudal quer é ser um rei de fato, é ter poder. A burguesia, nascida na Baixa Idade Média durante o renascimento urbano e comercial, estava limitada pelas regras feudais. O que a burguesia quer? Se livrar das regras feudais. E a nobreza estava em decadência. Assista lá a aula de renascimento urbano e comercial e entenda o declínio da nobreza feudal. A nobreza está se agarrando ao poder, querendo formar a corte desse novo rei ou monarca nacional. Ou seja, cada uma dessas categorias tem um interesse. O rei quer poder, a burguesia quer, entre aspas, dinheiro, e a nobreza quer permanecer ligada ao poder. O que vai ocorrer entre o rei e a burguesia é uma troca. O rei vai fornecer leis que beneficiem a burguesia, como unidade monetária, unidade judiciária, e em troca a burguesia, enriquecendo através dos impostos, torna o rei rico e poderoso. Entenderam? Estado Nacional igual rei mais burguesia mais nobreza. Joinha! Olha que molezinha. Muito bem, então o que a monarquia nacional vai prover, graças a essa soma de interesses, é uma unidade nacional, uma unidade jurídica, uma unidade de pesos e medidas, uma unidade linguística, cultural, sujeita ao Estado, à vontade do Estado, à lei do Estado. Quais monarquias nacionais a gente estuda, tio? Nós estudamos 4 delas: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Por que essas 4 e não outra, tio? Responde aí para mim, quais são as 4 maiores Américas coloniais que você conhece? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Temos uma América portuguesa, que é nós, uma América espanhola, uma América francesa e uma América inglesa. São as 4 maiores Américas. Ou seja, essas monarquias nacionais são aquelas que vão colonizar principalmente a América. Por isso que nós estudamos
essas monarquias nacionais, que nós vamos ver já já a seguir. Como eu disse, todas essas monarquias nacionais adotarão o mercantilismo, ou seja, Portugal, Espanha, França e Inglaterra terão todas o mesmo sistema econômico, o mercantilismo. O que vamos fazer agora é justamente estudar cada uma dessas monarquias nacionais e como elas nasceram. Vamos a elas! No capítulo anterior, você aprendeu o contexto de formação dos Estados Nacionais e o que era um Estado Nacional. Agora nós vamos aprender sobre os 4 mais importantes Estados Nacionais europeus: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E vamos começar por Portugal e Espanha. E o legal é que esses 2 estados estão conectados pela chamada Guerra da Reconquista. O que é a Guerra da Reconquista, professor? Veja aí nesse mapinha que a partir do século 7 depois de Cristo, ocorre a expansão islâmica. Os muçulmanos tomam e controlam a Península Arábica, avançam pelo norte da África até chegar e tomar a chamada Península Ibérica, justamente o local geográfico de Portugal e Espanha. Retirar esses islâmicos da Península Ibérica é a chamada Guerra da Reconquista. Veja só o que vai acontecer. A região que nós vamos mais tarde conhecer como monarquia espanhola era organizada, claro, como o resto da Europa, em reinos feudais. A Espanha, por exemplo, estava dividida entre os reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão e ainda o Condado de Barcelona, como você vê aí nesse outro mapinha. Reparem aí, Leão, Castela, Navarra, Aragão e o Condado de Barcelona. Afonso VI, rei de Leão, vai pedir ajuda a um nobre francês chamado Henrique de Borgonha para contribuir nesse processo de reconquista, de expulsão dos muçulmanos. Claro, são relações de suzerania e vassalagem, como você lembra lá da aula de feudalismo. Se você não assistiu à aula de feudalismo, chame seus amiguinhos, assista e dê seus joinhas. Afonso VI, rei de Leão, concede ao nobre francês Henrique de Borgonha um feudo, um território, chamado Condado Portucalense, e de brinde dá a ele a sua filha, Teresa de Leão. Isso mesmo, Teresa de Leão, filha de Afonso VI, casa com Henrique de Borgonha, que recebeu ainda o território, o feudo Condado Portucalense. Estava nascendo aí a dinastia de Borgonha. Os descendentes de Henrique de Borgonha vão continuar o processo de expansão territorial pela expulsão dos muçulmanos e consolidação do Estado português. Um deles será Afonso Henriques. Afonso Henriques decreta em 1139 a independência do território em relação ao Reino de Leão. Ou seja, estava nascendo a independência do Estado português, mas ele ainda precisava terminar de expulsar os muçulmanos. E isso vai contar com a ajuda das cruzadas, que é a outra aula que você também assistiu e também deu um joinha. As cruzadas no caminho para a Terra Santa aproveitavam para contribuir na expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Muito bem, ocorre que a dinastia de Borgonha terminará quando o rei Dom Fernando I de Borgonha morre sem deixar herdeiros legítimos do sexo masculino. A herdeira mais próxima de Dom Fernando I era sua filha, Beatriz de Borgonha. O problema é que Beatriz era casada com um rei espanhol, Beatriz era casada com Dom João de Castela, ou seja, o reino de Castela, que é um dos reinos espanhóis, formadores do que vai ser a Espanha, poderia pegar de volta o Condado Portucalense para um reino espanhol. Para impedir que esse casamento entre Beatriz e Dom João de Castela tirasse a autonomia, tirasse a independência conquistada por Portugal na dinastia de Borgonha, ocorre uma revolução, a chamada Revolução de Avis, em 1383. A Revolução de Avis coloca no trono português um irmão bastardo, um irmão não legítimo de Dom Fernando I, do rei de Borgonha falecido. Esse irmão era Dom João. Dom João pertencia a uma ordem mercantil chamada Ordem de Avis. Por isso o nome da revolução, Revolução de Avis. Revolução de Avis coloca Dom João I de Avis no trono. Assim terminamos a dinastia Borgonha e iniciamos a dinastia de Avis, uma dinastia mercantil que fará muita diferença para as navegações portuguesas. Paralelo à história
portuguesa, temos a história espanhola, que nós vimos que se conectava à portuguesa graças à dinastia de Leão ao conceder o condado portucalense à dinastia de Borgonha. O processo de reconquista dos territórios, como você vê aí nesse mapinha, pouco a pouco os territórios que eram de domínio islâmicos são conquistados novamente para a cristandade. Os reinos espanhóis, os que vão compor a futura monarquia nacional espanhola, Leão, Castela, Navarra, Aragão e o Condado de Barcelona, vão se solidificando, vão se unindo, até que os dois maiores desses reinos espanhóis se juntem por um casamento. Isabel de Castela, obviamente rainha do reino de Castela, casa com Fernando de Aragão, o outro grande reino espanhol. Isabel de Castela e Fernando de Aragão casam em 1469, solidificando o Estado Nacional Espanhol. Faltava apenas o último pontapé para expulsar os muçulmanos do território. Isso vai ocorrer em 1492, quando os espanhóis expulsam finalmente os muçulmanos do território de Granada, no extremo sul da Península Ibérica. E aí sim, o território espanhol está solidificado, formado. Assim temos a formação de Portugal e Espanha ligados pela Guerra de Reconquista. Agora vamos ver como aconteceu a formação das monarquias nacionais inglesa e francesa, que também estão ligadas. Vamos lá! Muito bem, coleguinhas, estamos quase lá. Falta só ver a formação da monarquia nacional francesa e da monarquia nacional inglesa. Para tanto, é bom que você lembre bem de Império Carolíngio. Se você não lembra, eu vou te dar uma ajudinha. Quando o Império Carolíngio se desmembrou, ele finalmente se divide em duas partes. Uma parte vai formar o Sacro Império Romano Germânico, a Alemanha do século XIX, e a outra parte vai justamente formar a França. Essa parte do desmembramento do Império Carolíngio que nos interessa agora, formação da monarquia nacional francesa, que se inicia com a dinastia capetingia. Capeta, não tem nada a ver com capeta, que o nome do cara era Hugo de Capeto, o primeiro monarca desta formação nacional francesa. Veja bem o que vai acontecer. Em 1066, Guilherme o Conquistador é um nobre francês. Esse nobre francês, Guilherme o Conquistador, ataca a Inglaterra e derrota a Inglaterra, se tornando rei da Inglaterra. Isto mesmo, vou repetir, um nobre francês torna-se rei da Inglaterra. Assim, os reis ingleses são franceses e têm feudos na França. Confuso? De novo, Guilherme, um nobre francês, torna-se rei da Inglaterra e possui terras na França. Para acabar com essa palhaçada, em 1214, Filipe Augusto derrota os ingleses na Batalha de Bouvines, ou Bouvines. Lembra de Filipe Augusto? Filipe Augusto é um dos 3 reis da Terceira Cruzada. Filipe Augusto, Ricardo Coração de Leão e Frederico Barbarossa. Lembre-se que Filipe Augusto abandonou a Terceira Cruzada justamente para voltar à França e derrotar os ingleses. Por que Filipe Augusto fez isso? Porque os reis ingleses eram, na verdade, franceses com terras na França. Com a vitória dos franceses, os monarcas ingleses perderam suas posses na França. Por isso a importância da Batalha de Bouvines. Vejam bem a consequência para a formação da monarquia nacional inglesa desses 2 primeiros momentos da formação francesa. Quando Guilherme o Conquistador toma a coroa inglesa, os ingleses têm que aceitar um rei de nacionalidade francesa. Isso torna muito difícil a aceitação dos reis ingleses a partir dali, porque na verdade os reis ingleses são franceses. Quando a Inglaterra é derrotada por Filipe Augusto, o rei derrotado, João Sem Terras, é forçado a assinar a chamada Carta Magna ou Magna Carta. João Sem Terras é irmão do Ricardo Coração de Leão, aquele rei da Terceira Cruzada, ou do filme Robin Hood, se você preferir. Muito bem, o que a Magna Carta diz? Que este rei, a partir de João Sem Terras, é obrigado a sujeitar o seu poder ao poder do futuro parlamento.
Vejam bem, ao contrário da França, em que o poder tende ao absolutismo, tende a dar ao rei muito poder, na Inglaterra o que ocorre é uma redução do poder do monarca. Você que vai fazer vestibular, preste muita atenção nesse detalhe importante. A Inglaterra começa a reduzir, a limitar o poder de seus reis a partir de João Sem Terras e a Magna Carta em 1215. A França, ao contrário, à medida que a sua monarquia vai se formando, vai dando cada vez mais poder ao rei, como por exemplo Luís IX. Você lembra de Luís IX? Luís IX é um santo da Igreja Católica e também participou de duas cruzadas, da 8ª e da 9ª, ou então da 7ª e da 8ª, conforme a interpretação histórica. O fato é que em uma delas ele é sequestrado, que seria a 8ª cruzada oficial, e na próxima ele acabaria morrendo sobre a peste negra, vitimado pela peste negra. Luís IX, esse participante da cruzada, esse santo da Igreja Católica, cria o Tribunal do Rei. Vejam bem, o Tribunal do Rei colocava o rei acima da justiça, enquanto a Magna Carta da Inglaterra colocava o rei abaixo da justiça comum. Vejam a importância desse detalhe técnico. Observe aí uma ilustração de Filipe o Belo e veja se o consideram tão ou mais belo do que eu. Felipe IV o Belo expandiu o território francês e perseguiu os templários. Lembre-se, os templários eram uma ordem muito rica. Persegui-los era tomar essa riqueza para a coroa francesa. Muito bem, Felipe IV o Belo vai enfrentar o cativeiro de Avignon, um momento em que a disputa entre o poder religioso e o poder temporal começava, ou seja, quem manda nas coisas de Deus, quem manda nas coisas da terra. Felipe IV o Belo achava que ele deveria mandar, criou um papa francês e transferiu a sede do papado de Roma para Avignon. Por isso a igreja passou a chamar de cativeiro de Avignon. O papado estava preso em Avignon. Isso durou até a próxima dinastia monárquica francesa, a dinastia de Valois, até 1378. Muito bem, quando Filipe IV o Belo morreu, o seu sobrinho, Felipe VI, assume, iniciando assim a chamada dinastia de Valois. Ainda faltava um único item para formar a monarquia nacional francesa, que era justamente o espírito nacional. Os franceses tinham que se sentir franceses. Isso vai acontecer através da Guerra dos 100 Anos, um daqueles eventos que merece uma aula só para ela. A Guerra dos 100 Anos, que é justamente uma guerra dinástica entre França e Inglaterra, faz surgir na França a figura de Joana d'Arc. O papel de Joana d'Arc, para além dos elementos religiosos, para além das previsões religiosas místicas que ela fazia, crendo ou não crendo que ela tinha ou não tinha visões, o que importa é que Joana d'Arc unificou o povo francês. Joana d'Arc foi o catalisador do espírito nacional francês e é isso que importa para as provas de vestibular. Joana d'Arc, o elemento que uniu o povo francês e finalmente fez nascer a França. Do outro lado, na formação da Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos também tem seu papel. Durante a Guerra dos 100 Anos, enquanto a Guerra dos 100 Anos acontecia, a Inglaterra formou o seu parlamento até como nós conhecemos hoje, dividido em duas câmaras, uma forma bicameral, portanto, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Claro, os Lordes para abraçar a velha nobreza e os comuns, os não nobres, ou seja, os burgueses. Quando a Guerra dos 100 Anos terminou, podemos considerar que a França saiu vencedora, uma vez que conseguiu coroar o próprio rei e não perdeu territórios. Por sua vez, a Inglaterra inicia a chamada Guerra das Duas Rosas. Veja aí nessa ilustração. Você vê aí na imagem os símbolos das duas dinastias que ambicionavam o poder. Os York, cujo símbolo era uma rosa branca, e os Lancaster, cujo símbolo era uma rosa vermelha. Esta guerra, que antepunha as duas famílias que ambicionavam o poder, Guerra das Duas Rosas, vai durar 30 anos. E ao final desses 30 anos teremos um casamento. Isabel ou Elizabeth de York casa com Henrique de Lancaster. Deste casamento, desta união entre as duas rosas, entre as duas dinastias, nasce a dinastia dos
Tudors. Isso mesmo, nasce uma dinastia para governar a monarquia nacional inglesa, a dinastia dos Tudors, da união de duas famílias, os York, rosa branca, e os Lancaster, rosa vermelha, dando origem a essa nova rosa que você vê aí na imagem. Está assim formada a monarquia nacional portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. Esta aula é um tanto quanto complexa. Se você não pegou de primeira, não fique preocupado. Assista novamente, faça suas anotações, vai pausando de vez em quando, mas não esqueça no final. Espalhe para os amiguinhos a notícia. Eu aprendi